Quando a gente entra em processo de mudança, a gente precisa que as coisas ao nosso redor, ao nosso ambiente, precisa acompanhar esse processo de mudança. Então, assim, eu preciso reconhecer o que precisa, o que tá na hora de deixar ir embora, de deixar ir o que não me pertence mais dentro desse processo, e eu preciso reconhecer aquilo que pode ficar. Parte do princípio do que eu quero mudar, o que precisa ser alterado dentro desse conceito que eu tô criando novo de ou autoimagem ou um estilo de vida diferente. Quando as coisas que estão ao nosso redor não acompanham essa mudança, a gente entra em sofrimento. Por que a gente entra em sofrimento? Porque existe um conflito entre as coisas. Eu tô querendo fazer um processo de mudança interno e esse processo ele reflete no meu externo, então precisa acompanhar. Não dá, vamos dizer assim, eu quero mudar o meu estilo de vida e isso inclui as roupas que eu tenho no guarda-roupa. Automaticamente eu já vou ter um esforço mental muito grande para conseguir fazer esse processo de mudança. Então, falando de autoimagem, aquelas roupas não me pertencem mais, não condizem mais com quem eu sou. Então, eu preciso deixar ir para o novo poder entrar. Mas esse processo, ele é difícil porque a gente fica muito agarrado às coisas do passado, digamos assim. Mesmo que você já tenha decidido mudar. Existem coisas que são habituais da gente e essa mudança é gerar novos hábitos, é criar novos hábitos. Então é um processo. E muitas vezes é um processo lento e demorado. Então o teu ambiente, ele precisa te acompanhar junto nesse processo de mudança. Senão tu vai estar sempre conflitando, sempre batendo de frente. E aí, nessa função de bater de frente, a gente começa a se questionar, mas será mesmo que eu devo mudar? Será que tá certo isso que eu escolhi? Aí entra os questionamentos. Mas os questionamentos, eles têm que ser direcionados para aquilo que tu quer. Não dá para ficar se questionando para gerar mais conflito ou gerar mais dúvida. Então, as perguntas têm que ser certeiras também. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por que eu quero mudar? Como que eu vou mudar? Aonde que eu quero chegar com essa mudança? Qual é o objetivo final? O que me faz feliz dentro dessa mudança? O que no momento não tá mais me fazendo feliz? Vou te dar uma dica muito boa quando a gente tem dificuldade em decidir o que a gente quer. Porque quando tu fala assim, tá, mas tu sabe o que tu quer da vida? Quando a gente fala o que tu quer da vida, é uma coisa muito ampla, né? Então pega um papel e uma caneta e escreve. Numa coluna, tu vai fazer 2 colunas nessa folha. Uma coluna tu vai escrever o que eu não quero e na outra coluna tu vai escrever o que eu quero. Aí, nessa coluna que tá escrito não quero, você vai escrever aquilo que você não deseja mais. Então, vamos dizer que eu não quero mais andar de condução, não quero mais andar de ônibus. Então, vou lá, eu não quero andar de ônibus. Tá, então o que eu quero? Eu quero comprar uma moto ou eu quero ter um carro. Ok. Vai de novo. O que eu não quero que tá dentro desse momento atual? Vai lá pro que eu quero. E assim, você vai tendo mais clareza sobre aquilo que você quer. Porque depois que tu fez toda aquela linha, aquela coluna do que você quer, você entra com outro questionamento de como que eu vou fazer para conseguir isso. Então, para ter essas respostas mais certeiras, toda vez que você for se questionar, sempre vai ter... sempre vai ter uma forma melhor de ver as coisas. Elas vão te dar um norte na vida, elas vão te dar um caminho, um trajeto para te seguir. Esse trajeto vai ser o certo? Não tem como saber, só caminhando para ver qual que vai ser, porque às vezes acontecem coisas na vida que vão te levar para a esquerda ou para a direita, mas é o caminho certo, que antes tu não via. Então precisa confiar um pouco no processo também, né? Então, essa mudança toda que a gente faz, o nosso contexto todo precisa estar nos acompanhando. Até mesmo porque quando existe essa necessidade de mudança é porque a gente não cabe mais dentro daquele contexto. E quando a gente não cabe mais dentro desse contexto, a gente sofre porque a gente fica apertada num lugar que não pertence mais a gente. Então é preciso mudar.